Chegamos à última lição, ao último tema, ao último vídeo da série Desvendando as Profecias, parte 1. E nós estaremos agora encerrando o estudo do capítulo 17 do Apocalipse. Nós já vimos, não é, na última lição, de que o capítulo 17, verso 14, praticamente poderiam ser a conclusão aí do capítulo, porque fala da vitória do Cordeiro e também daqueles que estiverem ao lado do Cordeiro. Mas o capítulo 17 ele tem mais alguns detalhezinhos importantes que nós gostaríamos de estudar com você. E agora nós vamos então novamente ir ao texto para que a gente possa tirar, não é, as últimas lições do capítulo 17. Nós escolhemos esses temas, obviamente que existem muitos capítulos da Bíblia, do Apocalipse e Daniel que não foram abordados nessa primeira parte da série Desvendando as Profecias, mas que com certeza em algum momento poderemos novamente abordar e aí teremos a oportunidade de nos aprofundar. Nós estamos apenas, não é, despertando em você o interesse de estudar as profecias bíblicas, mas não só isso. Não basta nós estudarmos apenas profecias, mas colocá-las em prática através dos ensinamentos que Cristo deixou em sua palavra. Voltamos então agora ao capítulo 17. Nós vimos na última lição, no último vídeo, o verso 14, que falou da vitória do Cordeiro. Agora, vamos continuar o texto. O texto diz no verso 15... Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. O que significa águas? A própria Bíblia responde, não é? Então nós vimos que as águas significam povos, nações, aonde a meretriz está assentada, diz o texto. Então significa que essas igrejas que se corromperam, não é? Todas essas igrejas, todos esses poderes religiosos que se corromperam, essas heresias, elas são muito seguidas, existem muitas pessoas que as seguem, existem milhares, milhões, para não dizer bilhões de pessoas que seguem, não é? Esses ensinamentos errôneos e que se corromperam ao longo dos séculos, ok? Então isso tem que ficar muito claro para nós precisamos entender de maneira muito clara isso. O Apocalipse 17, verso 16, é um outro texto que eu gostaria de ler para encerrarmos então o tema, não é? Pelo menos nesses quatro vídeos, não é? Sobre o capítulo. Diz assim, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e a despojada, não é? E lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. O que representa isso? Veja, a besta vai odiar a meretriz. Nós vimos que Satanás usou todos os poderes possíveis a partir do Éden, quando ele recebeu o domínio, não é, do mundo que tinha sido dado ao casal Adão e Eva, e ele então agora usou os poderes políticos e religiosos. E nós identificamos aqui no capítulo 17 que a besta tem a ver com o poder político e a meretriz com o poder religioso apostatado, ok? E nós vimos que no verso 5 que ela se chama Babilônia, a meretriz, e que no verso 1 nós estamos vendo o tema principal do capítulo, é o julgamento dessa meretriz que aconteceu a partir de 1844, não é, como uma resposta àquilo que foi pedido no capítulo 6, não é, ali no versos que nós vimos anteriormente, no capítulo 6, versos 9 até o 11, após o quinto selo, onde há o pedido, não é, de que se faça alguma coisa por aqueles que foram mortos em nome da fé, que eram fiéis, por essa meretriz. E agora vem o julgamento dela. Bem, então, nós vimos a distinção do poder civil e poder político e agora há um momento em que o poder político, representado pela besta, e que é o próprio Satanás, não é? Mas que usa os poderes do mundo, e a meretriz, que também é usado por ele, agora se voltam um contra o outro. Interessante que Satanás ele usa esses poderes, mas em algum momento ele joga um contra o outro, porque há uma confusão no reino de Satanás. Diferente do reino de Deus, que predomina a ordem, não é? O respeito, o amor. O reino que Satanás ele implementou aqui nesse mundo é um reino de confusão, onde eles mesmos, não é? Os poderes por ele usado, acabam se unindo em algum momento, mas depois se voltam um contra o outro. E é o que diz o verso 16. Então a besta vai odiar a meretriz e se voltará contra ela, matando seus líderes religiosos. O que a profecia está dizendo? Que o poder civil vai se voltar contra o poder religioso. Ok? Então, veja só, o texto de Jeremias, capítulo 23, fala alguma coisa sobre os falsos pastores. É interessante que nós podemos encontrar em Mateus 7 essa afirmação e também a advertência feita por Jesus, versos 21 em diante. Olha o que diz aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, disse Jesus, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome?
Em teu nome não temos expelido demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus responde, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que fala em nome de Deus, vem de Deus. Se você for a Mateus capítulo 4, você vai ver que o próprio diabo usou a Bíblia. Eu já mencionei isso aqui. Então, cuidado. E tem uma outra dica para você identificar as pessoas, que é o capítulo 7, verso 16. Diz assim, o verso 16 do capítulo 7 de Mateus, pelos seus frutos os conhecereis. E aí Jesus disse, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, pelos frutos. Então, por que há uma advertência em Jeremias capítulo 23 sobre pastores? Olha o que diz ali. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, e clamai, e robolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Quem são esses pastores? São os falsos pastores. São aqueles que, em nome do poder, do dinheiro, muitas vezes corrompem a verdade e a Bíblia, ignoram partes da Bíblia que são fundamentais e aí então agora acabam enganando o povo. Se nós formos ao livro de Timóteo, de maneira muito clara, nós vamos encontrar aqui uma afirmação que eu gostaria que você não esquecesse. Olha o que diz o livro de Timóteo, não é? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, toda a Escritura. O que acontece com esses pastores? Eles não usam toda a Escritura, apenas aquilo que lhe convém. Apenas aqueles trechos que eles podem tirar benefício ou até mesmo ganhar dinheiro e explorar algumas pessoas, ou o poder, como é o caso da besta que emerge do mar. Então, cuidado com alguns pastores. Não acredite no que os pastores estão dizendo se não está em conformidade com a Bíblia. Agora, se está em conformidade com a Bíblia, ok, existem muitos pastores fiéis, mas existem muitos pastores falsos. E a profecia do capítulo 17 diz, não é, de maneira muito clara, que os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Então, cuidado, fique atento, não é? Então, aqui a advertência. Olha só que interessante essa citação. Eu gostaria que você ficasse atento também comigo. O povo que vê, ou melhor, o povo, digo, é isso mesmo, o povo vê que foi iludido. Isso aqui é uma referência ao final dos tempos. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Quem são os ministros? Pastores. Pastores infiéis. Profetizaram coisas agradáveis que o povo queria ouvir. Levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, dizem eles, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte há contenda e morticínio. Você percebe a ligação com o verso 16 do capítulo 17? A mesma ideia. Aqui o livro Grande Conflito já antecipa isso, que na realidade não é, haverá então agora um voltar-se contra os falsos pastores que hoje pregam somente aquilo que o povo quer ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser encher uma igreja é muito fácil, fala aquilo que o povo quer ouvir. Agora, se você quer pessoas sinceras, fala aquilo que o povo precisa ouvir. Eu e você precisamos entender que nós temos um compromisso com Deus. Eu sou um pastor, dediquei 4 anos na faculdade e mais 3 anos no mestrado para me preparar melhor para pregar e para ensinar e para liderar. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso de forma alguma pregar alguma coisa que não seja verdade. Eu sei que algumas verdades que nós ensinamos aqui na série Desvendando as Profecias, elas são duras. Mexeu com você talvez que esteve envolvido com Roma papal, que está sendo identificada na profecia como um dos poderes que vai contra a verdade.
contra a meretriz, ou a meretriz, digo melhor, contra Deus. Talvez você ficou um pouco chateado ao ouvir esse vídeo, ao ver esse vídeo, mas o meu compromisso não é em te agradar, com todo respeito, você é uma pessoa querida e amada, mas o meu compromisso com Deus é te mostrar a verdade. Esses pastores aqui estavam preocupados em, quem sabe, não é, te agradar, te fazer bem, às vezes até mesmo te explorar, infelizmente, mas por que agora a profecia diz que esses poderes, não é, civis, as pessoas vão se voltar contra os pastores? Porque eles não foram honestos, não foram honestos. E é o que diz o verso 16 aqui. E interessante, olha só, as espadas que deveriam matar o povo de Deus, falando aqui das pragas que acontecem, não é, de acordo com Apocalipse 16, e que na realidade não é, acabam tendo o povo de Deus como sendo os responsáveis, e não é isso que realmente a Bíblia diz, mas o povo pensa que é. Elas agora são empregadas para exterminar os seus inimigos. Lembrem, então, daquilo que nós vimos no capítulo 17. Nós vimos que 5 reis já caíram, um permanece, e nós vimos, de acordo com o que o grande conflito nos apresentou, e a própria Bíblia, que a besta, não é, ela pode ser identificada como uma das cabeças, como nós vimos no capítulo, não é, 17, o verso 11, não é, que a besta que era e não é, Satanás, também é ele o 8º rei. E por isso chegamos à conclusão que pode ser o 6º rei, que é o que está dominando, não é, agora, não é? E aí nós vimos então os Estados Unidos voltando como sendo a 7ª cabeça, não é? E o próprio diabo voltando para a 8ª. Mas quando que ocorrerá o julgamento da meretriz, ou de Babilônia, que é o nome dela? Aí o capítulo 16, 17 a 19 diz, vamos ler? Acompanhem comigo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então há um domínio parcial dos poderes do mundo por Satanás. A besta aqui, poder político usado por Satanás e o próprio Satanás. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, quando ocorrerá o julgamento? E aí o capítulo 16, não é? Eu li o 17, agora o 16. Verso 17 a 19 diz, então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Babilônia será julgada. O julgamento chegará ao final. E nós teremos o relato do verso 14 do capítulo 17, o desfecho final, que é a vitória de Cristo. E aí nós vimos que é na destruição de Babilônia, na 7ª praga, que ocorrerá, então, o julgamento da meretriz. Cristo voltará. Cristo estabelecerá um novo reino. De que lado estará você? De que lado estará você? Nós estamos chegando agora, sim, ao final. Este é o último vídeo da primeira parte da série Desvendando as Profecias. E nós tentamos aqui falar rapidamente alguns pontos importantes da profecia de Daniel 2, por exemplo. Estudamos aqui, não é, um pouquinho sobre Daniel 3 para entendermos o contexto de Apocalipse 13. Estudamos aqui também um pouquinho mais, não é, sobre o Apocalipse 10, 13, 17. Mas a questão é, de que lado estará você? De que lado estarei eu? Há uma guerra, há um grande conflito invisível, onde Deus está fazendo tudo para nos salvar e o inimigo fazendo tudo para que a gente se perca. A pergunta é, de que lado estarei eu? De que lado estaremos nós nessa guerra, nesse desfecho dessa profecia, onde nós vimos vários reinos envolvidos e várias pessoas? Eu encerro lendo o Apocalipse capítulo 1. E olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 1. E eu quero que você acompanhe. Está na tela aqui, mas eu vou ler na minha Bíblia. Olha o que diz aí, Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 8. Diz o que é o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Por que existem as profecias? Para nos mostrar as coisas que ainda vão acontecer. E olha o que diz o verso 8. O verso 8 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembre que Satanás, na realidade, tem características parecidas, porque ele é a contrafação. Aqui nós vimos um Deus que é, que era
e que há de vir. Portanto, sempre foi. E qual é a característica do capítulo 17 que nós encontramos de Satanás? Verso 8. A besta, que é Satanás, que viste, era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Não é um contraste? Deus, não é, de acordo com o texto, era e há de vir. Você vai ficar do lado do Deus Todo-Poderoso ou do lado do arqui-inimigo que um dia se rebelou, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 12, e foi expulso do céu? Esta série de alguns temas, ela vem para fazer com que você entenda o plano de Deus. Deus está ansioso para que você possa tomar a decisão correta. Como alguém que está torcendo na arquibancada para que você possa fazer o ponto, fazer o gol. Deus está ali ansioso para que você não erre e para que você seja vitorioso. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e que as profecias possam mostrar não apenas o futuro, mas possam mostrar uma perspectiva maior de que Deus vai te dar a vitória. Você está passando por dificuldade, por problema? Busque na Bíblia a solução, busque na Bíblia, não é, o conforto. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai te dar a luz. Você não sabe que igreja seguir, você não sabe que caminho tomar? Peça a Deus com bastante sinceridade, estude a Bíblia e ore. E Deus vai te mostrar qual é o caminho, qual é a verdade. Porque Ele mesmo disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.